O projeto que eu irei apresentar tem como título Reconhecimento da maturação de frutos e da adulteração de mel, utilizando a espectroscopia do infravermelho próximo em imagens digitais. E o título do plano de trabalho é a utilização de imagens digitais obtidas por meio de aparelho celular e análise multivariada para determinar a adulteração de mel. A autora sou eu, Kélia Kathleen Dantas Neves, orientada pela professora doutora Maria Bethânia Hermenegildo dos Santos, pelo programa PIVIC. Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o qual esse trabalho se encaixa, é o de número 3, Saúde de Qualidade. O mel de abelha, por ele possuir um alto valor nutritivo, medicinal e comercial, e fornecimento limitado e preço elevado, ele tem sido o terceiro alimento mais adulterado no mundo, principalmente pela adição de açúcar comercial, cana-de-açúcar e derivados do milho. Então, sendo assim necessário que haja um emprego de uma metodologia eficaz, haja de baixo custo, para poder verificar a qualidade desse alimento. Então, dentre essas maneiras, destacamos a utilização por imagens digitais associada à quimiometria. O objetivo desse projeto é desenvolver uma metodologia cuja instrumentação é bastante simples, de baixo custo, com análises rápidas, não invasivas e não destrutivas e sem o uso de reagente, baseada na utilização de imagens digitais obtidas por meio de aparelho celular e análise multivariada para determinar a adulteração de mel. Os objetivos específicos são analisar a pureza dos MEIs obtidos por meio de 3 testes de controle de adulterantes, Land, Fier e Lugol, obter e avaliar os histogramas de cor para os sistemas RGB e HLS em todas as amostras para discriminação do mel quanto à adulteração e, por fim, avaliar as diferenças e semelhanças das amostras a partir de análise de reconhecimento de padrões não supervisionadas a partir de histogramas de cor dos sistemas RGB e HLS. Na metodologia, foram adquiridos diretamente dos apicultores 2 amostras de MEIs, sendo uma da espécie italiana e outra da espécie uruçu. Essas amostras elas foram armazenadas no Laboratório de Química Analítica do CCA-UFPB, e foi necessário fazer uma análise fisicoquímica da pureza dos MEIs, sendo assim realizada em triplicata por meio de 3 testes de controle de adulterantes, o Land, o Fier e o Lugol. A adulteração foi feita com solução de açúcar mascavo em triplicata, nas concentrações de 0,1 gramas por ml, 0,15 gramas por ml e 0,2 gramas por ml. Com a finalidade de captura dos dados quimiométricos, após a aquisição das imagens, elas foram exportadas por meio da interface Imagens GUI, acoplada ao programa computacional MATLAB R2010A para gerar histogramas, como vocês podem observar na figura 1. Em seguida, foram importados para o Unscramble 9.7 para análise e reconhecimento de padrões. Como a técnica de reconhecimento de padrões não supervisionadas, nós optamos por uma análise de componentes principais. Nos resultados, de acordo com a tabela 1, todas as análises físico-químicas elas estão de acordo com a legislação. Na figura 2, nota-se que existem indícios de agrupamentos entre as amostras de MEIs puros e adulterados para praticamente todos os componentes de cor, porém, não é possível a identificação dessas amostras. Já na figura 3, ao analisar o gráfico de scores, percebe-se a separação entre 2 classes de MEIs puros e entre as adulterações. Conclui-se que os resultados obtidos a partir das análises físico-químicas, compostas pelos 3 testes de controle de adulterantes dos MEIs, mostraram que as amostras de MEIs puros não foram adulteradas. O estudo exploratório, baseado na aplicação da análise de componentes principais nos histogramas de cor obtidos no sistema RGB e HLS, mostrou que ocorreu discriminação das 2 amostras de MEIs puros e dos 6 MEIs adulterados. A metodologia, baseada no uso de imagens digitais obtidas por meio de aparelho celular e análise multivariada para determinar a adulteração de mel, mostrou-se promissora na discriminação entre as amostras MEIs puros e adulterados. Aqui tem algumas referências utilizadas. Por fim, quero agradecer ao UFPB, à Propesc, ao Centro de Ciências Agrárias e ao Departamento de Química e Física. Obrigada!